Depois, trabalhávamos como voluntárias no abrigo de adolescentes para crianças navarros. Shana e eu, como voluntárias, em geral ouvíamos as crianças contarem histórias. A imaginação delas era tão vibrante. Quando mencionei isso a Gordon, ele explicou: não existe palavra para imaginação em navarro. Um sonho, ou o que nós podemos imaginar, tem o mesmo peso do que acontece na vida real. Megan Watterson em Maria Madalena Revelada. Tal como diz Dora Van Gelder, há tantas pessoas que não acreditam no mundo mágico e tantas outras que desejam acreditar e que acreditariam não fosse a errônea noção de que a ciência eletrocutou o Papai Noel, que seria uma pena se essas pessoas fossem afastadas do limiar desse mundo de maravilha devido à suposição errônea de que a ciência erigiu ali um cartaz com os dizeres "Não ultrapassar, os transgressores serão punidos". Esse cartaz não existe. Eddington não encontra melhor nome para o fundamento ou base de todos os fenômenos do que matéria mental, porque só é apreensível pela mente e forma uma coisa só com a sua natureza. Mas a mente implica consciência, e a consciência, até onde nossa experiência nos ensina, é atributo de uma pessoa ou de um ser, uma condição de existência. Portanto, este vasto setor da vida do qual a ciência reserva para si um pequeno segmento, aquela parte com que se pode lidar matematicamente, temos liberdade para considerá-lo povoada de seres, até mesmo de fadas. Claude Brampton, prefácio para Dora Van Gelder em O Mundo Real das Fadas. Tira-se qualquer traço de esperança humana quando você ensina que não apenas a realidade exterior existe em detrimento da realidade interior, como também a função da primeira é esmagar a segunda e anulá-la completamente. Essa é a receita exata para uma vida que jamais vai conhecer a tangibilidade da magia, a materialização dos sonhos e a validação da esperança. E assim se consumirá em um mundo de desencanto, mesmo estando de pé sobre um paraíso mágico chamado Terra. Francamente, não acho que a pauta aqui deveria ser se o ser humano é capaz de acreditar em qualquer outra criatura diferente de si, seja de natureza material, seja de natureza astral ou apenas simbólica, porém não menos importante. A questão deveria ser outra: se essas criaturas podem acreditar no ser humano. Porque, ao mesmo tempo em que esse gargalha sobre a existência desses seres, essa risada também legitima a destruição daquilo que a esses seres é dado proteger, seja a natureza de um sonho, seja a natureza do planeta. Assim, eu diria tranquilamente que acredito em fadas e desconfio de seres humanos. Yuri Levy. Papai Noel existe? Olha só onde é que nós vamos parar aqui nesse canal. Nós vamos fazer um vídeo sério falando se Papai Noel existe. E não só se Papai Noel existe. Calma aí que nós ainda já vai esbarrar na fada do dente aqui, cara. E você vai ver um vídeo como você nunca viu antes. Então você fica aqui que vai valer muito a pena. Então é o seguinte, tava vendo uma discussão. Ai, cara, daquela coisa assim, não, porque tem que chegar pra criança uma hora e falar pra criança que o Papai Noel não existe, tem que falar pra criança que a fada não existe, aí a criança fica mal, como que faz isso? Porque o Papai Noel não existe, por quê? Como é que eu vi? Tipo, chegaram pro meu filho e falaram que as fadas não existem, e aí ele ficou mal, como que eu falo a verdade pro meu filho que as fadas não existem? E eu só pensando aqui dentro de mim assim, quem foi o idiota que falou que fada não existe? Quem foi o idiota que acreditou nisso, entendeu? Vamos começar pelo Papai Noel? Eu já joguei a polêmica aqui pra você ficar polemizando em cima do meu fadas existem. Mas eu vou começar pelo Papai Noel pra você segurar um pouco a coisa aí. Vamos lá, Papai Noel. Gente, olha lá. Eu preciso falar pro meu filho que Papai Noel não existe. Como que eu vou falar pro meu filho, porque eu tô mentindo pro meu filho, porque Papai Noel não existe? Gente, como assim não existe? Me explica um negócio aqui. Você vai lá no seu centro de Umbanda, o cara incorpora o caboclo, põe lá a roupa do caboclo, e todo mundo tem a plena convicção de que existe um princípio, nem que seja na pior das hipóteses, na hipótese mais cética possível, que existe um arquétipo por trás,
que seja no inconsciente coletivo, que dinamiza forças e que se traduz numa personalidade que se manifesta ali. Ou ainda uns vão acreditar que existe uma força, uma personalidade, uma consciência que está se manifestando ali, e você olha para aquilo e quem está dentro daquele contexto tem a plena convicção de que o caboclo está ali. Só que é só dentro daquele contexto religioso. Agora me explica aqui como que uma coisa pode ser completamente inexistente, completamente nula, completamente, sei lá, uma hipótese completamente nihilista acerca de qualquer tangibilidade possível, sutil por trás, sendo que é uma coisa que assim, mesmo que todo mundo diga que não existe, todo santo ano, independente de religião, em quase todas as religiões, essa personalidade se manifesta, essas personalidades que não existem, essa consciência que não existe, essa energia que não existe, consegue se manifestar materialmente através de centenas de milhares de pessoas todo ano, dando vazão à expressão do que aquela consciência representa. Os tiozão vestido de Papai Noel. E ainda burla o negócio da religião, porque no centro de um bando você precisa ser um bandista para se conectar com aquilo e aceitar aquela realidade. O Papai Noel, filho, cristão, bandista, espírita, hindu, pega todo mundo. E o Papai Noel tá lá. Essa mesma energia, essa mesma consciência que não existe, está se manifestando, inclusive materialmente, burlando os preconceitos religiosos, porque está se passando por fantasia, porque quando é fantasia o povo aceita, entendeu? É fantasia, imagina, é bobinho, né? E tá aí todo ano, desde que você se conhece por gente, esse cara uma vez por ano aparece, porque tem algum tiozão ali que põe a barba, que põe a roupa, e não existe, entendeu? Você tá entendendo o ponto da minha ironia? Porque tem gente que pode entender completamente errado e vai querer dar risada, mas eu que tô dando risada. Eu que tenho que dar risada, né? E não existe nada. Não tô dizendo que existe a entidade Papai Noel. E não que não possa existir também, né? Não que não possa. Já pensou existir uma falange? Não tem a falange do caboclo, a falange do médico, a falange do flecheiro, a falange do... Por que não pode ter a falange do Papai Noel? Se o que existe no mundo visível é só reflexo, é só um reflexo do que antes existe no mundo invisível, será mesmo que o Papai Noel não representa? Veja, eu não estou nem falando que é assim literal, mas será que ele não representa alguma força que de fato é real que está por trás? Não existe para qual paradigma? Não existe para qual sociedade? Ah, claro, essa sociedade que matou completamente a energia de alegria, de magia da vida, de encanto, de criatividade. Óbvio que essa sociedade matou o Papai Noel dentro de si. O que representa o Papai Noel? O que representa a magia do Natal? O que representa esse símbolo? Claro, já falei aqui, já tem 2 vídeos aqui no canal, sempre que chega perto do Natal eu falo das origens pagãs, as influências druídicas e celtas por trás do Natal, como que a igreja se apropriou daquele festival e dos seus símbolos para trazer o simbolismo cristão em cima, e o Papai Noel não sei o que tem. Eu já falei do Papai Noel como sendo inspirado, não é no São Nicolau não, é no Rei Azevinho. É no Rei Azevinho da tradição druídica, mas isso é um outro papo para outro vídeo. Mas a inspiração por trás do Papai Noel era uma entidade tida como real pelos druidas. Pelos druidas. Se a gente considerar o Rei Azevinho, se você quiser considerar o São Nicolau, azar o seu, mas ainda é uma entidade real. Ainda é uma energia real. Como assim Papai Noel não existe? Se não existia, não estaria aí. Eu não sei se... Tem gente que não vai pegar a nuance disso que eu falei. Mas se não existisse, não estaria aí. Se não existisse como uma potência, nem que seja arquetípica, de energia, de mentalidade, não estaria. Não se manifesta, não sustenta. Não sustenta. Você não percebeu que aquilo que não tem uma solidez no sutil não consegue se sustentar no visível? Como assim Papai Noel não existe? Cara, essa energia existe, essa energia está presente. Representa sim uma consciência ou um símbolo
uma energia que é real, ainda que não seja personificada, ainda que não exista ali uma consciência espiritual, eu sou o Papai Noel. Mas com certeza existem consciências que sintonizam com essa faixa representada pelo símbolo Papai Noel e atuam nisso, cara, mas óbvio. Gente, eu tô com a impressão de que tem gente que vai olhar pra isso que eu tô falando e vai dar risada, cara. Mas antes de você dar risada, eu também tenho o direito de dar risada. Porque se você tá dando risada, você não tá entendendo o que eu tô falando. Mas eu acho que se você tá assistindo esse canal, se você assiste esse canal, você tá entendendo o que eu tô falando. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, o que é existir? O que? Você espera que exista, de fato, um velho lá na Lapônia, com 1000 anos de idade, com corpo físico, com corpo material, que fica lá fazendo crochê da meia que vai dar pra sua criança no Natal? É claro que não. Só que é isso que o povo se baseia para falar que não existe. Mas o que é existir? O que é uma entidade, uma consciência, uma representação, um arquétipo existir? Professor, isso tudo é real ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? O que é? Tem um negócio aqui, o Papai Noel não costurou direito isso aqui, minha camisa aqui não. O que é esse existir? Será que algo não tem existência real quando coexiste no inconsciente coletivo como um símbolo tão vivo na nossa mentalidade que consegue se encarnar constantemente, todos os anos, através de várias pessoas? Se você puser o Carl Gustav Jung para conversar aqui com a gente sobre isso aqui vai dar 3 horas de conversa. Você vai dar 3 horas de conversa, e se seu filho estiver sentado na mesa, ele vai sair com a convicção de que Papai Noel existe. Em algum sentido, em alguma dimensão, em alguma interpretação da realidade, óbvio que ele existe. Óbvio que ele é literal, ainda que você não vai achar velho nenhum na Lapônia que vai sair com o trenó dele para te dar um cachecol, caramba. Mas você vai encontrar sim a energia palpável que vai perpassar pessoas, milhões de pessoas, todo santo ano, religiosamente, para transmitir a manifestação material do que representa essa energia imaterial. Então, como Papai Noel não existe? É você que não está entendendo o que é Papai Noel. A pessoa não entendeu o que é Papai Noel. Mas é óbvio que a criança vai aceitar, porque ela acabou de vir do mundo do espírito. Traz no inconsciente essas compreensões profundas que entende os símbolos como reais. No plano espiritual, pensamento é coisa. Não é uma fumacinha que só existe dentro do seu cérebro. As coisas se manifestam. O invisível estrutura o visível. Então, como assim Papai Noel não existe? O que é existir? O que você está chamando de Papai Noel? Agora vamos ir para a fada do dente. Vamos ir para a fada do dente. Caramba! Né? Foi essa discussão, uma discussão super legal. Tava vendo, né? De uma conhecida que, porque teve que falar pro filho, pra criança pequena, que a fada do dente não existe. Aí o filho ficou triste, a mãe ficou triste, e todo mundo ficou triste. E aí a psicóloga profissional indo lá falar que não, é isso mesmo, tem que falar pra criança que não existe, pra ela diferenciar a fantasia da realidade. Aquela coisa, preguiça disso. Yuri, mas ela é uma profissional que trabalha com a infância. Eu também sou um profissional que trabalha com a infância, um profissional formado que trabalha com a infância. Não, porque as fadas não existem. Então é intolerância religiosa. Então vamos peitar a intolerância religiosa, porque na minha religião fada existe. Na minha religião fadas são seres elementais da natureza que na minha religião existe. Onde que fada não existe? Onde que é fantasia? O que você tá querendo ter o direito de chamar que é fantasia? A conta tá errada. Você tá ensinando errado pra criança, você tá ensinando errado pra você. Você tá ensinando pra criança não acreditar em fada e acreditar em gente que fica mentindo pra todo mundo. Gente, a conta é contrária. Eu acredito em fada e desconfio de ser humano. Não pode insistir o contrário quanto for, você não me convence. Eu acredito plenamente em fada e desconfio de ser humano. Desconfio de ser humano. E óbvio que a criança vai ouvir que a fada não existe e a criança vai ficar mal. Por que a criança vai ficar mal? Porque antes dela encarnar, a memória extracerebral que ela traz da vida do espírito, para ela é óbvio que tais tipos de formas de vidas, nem que seja apenas no plano astral, é óbvio que isso é natural, é óbvio que isso existe. E quando você chega para essa criança que no coração dela é tão normal que isso exista, apesar do mundo ter, enfim,
criado esse estilo de vida completamente materialista, superficialista e chato pra caramba, quando você chega pra criança e fala assim, fada não existe, claro que ela vai se sentir profundamente mal. Por quê? Porque existe um rompimento inconsciente com uma compreensão profunda que ela tem no seu espírito, da experiência que ela tinha antes dessa vida. E aí a gente vai rompendo com essas conexões que a gente tem com o nosso espírito, com a vida do espírito que a gente tinha antes da vida da matéria. E aí a gente vai sendo condicionado a adotar como referência apenas a chatice torta, cinzenta e quadrada da sociedade que a gente criou aqui nesse mundo, cheio de conflitos, cheio de problemas, cheio de estresse, cheio sem cor, sem paladar, sem magia nenhuma. E depois não é preciso acreditar em fada e acreditar em humano, né? Então, vamos comprar briga? Beleza. Não quer que acredite em fada? A minha religião acredita em fada. E aí, eu sigo a tradição dos druidas, onde as fadas são seres espirituais. Como assim você está querendo falar que é fantasia? Hã? Bom, quer comprar briga? Vamos comprar briga então. Pelas fadas, nós compramos briga. Vem as fadas junto, brigar junto aqui. Assim que a gente não existe. Vocês são doidos? Então, tá acreditando em ser humano e não estão acreditando em fada? Ah, essa conta tá muito errada. Não, meu amigo. A decepção vem. A decepção verdadeira na vida tem que vir quando a gente percebe que a gente não consegue acreditar no ser humano. Essa é a grande decepção. Agora, acreditar em fadas, gente, o mundo natural está cheio de seres, tanto na contraparte física quanto na contraparte extrafísica. E óbvio que o nosso espírito sabe. Se a nossa memória cerebral, se a nossa racionalidade linear cerebral ainda não capta isso, o nosso espírito, o nosso coração sabe, porque já viveu isso, conhece esses seres de outras épocas, de outras dimensões. E é óbvio que para criança é super natural que a fada exista, mesmo que a fada não apareça ali para roubar teu dente. E pode ser que de fato a fada do dente não exista, porque que fada que vai perder o tempo dela arrancando o dente de ser humano para fazer o quê? Só aí, né? Mas isso não significa que fada não existe e que agora chegou a hora da gente falar para criança que é fantasia, que é separado da realidade. Pô, você tem uma religião, você chega para sua criança e de uma hora fala assim, ó, essa religião que eu acredito é tudo fantasia, vão separar a fantasia da realidade? Então quer ser justo? Quer ser justo? Vamos falar de milagre, porque fez isso, porque fez aquilo. Uai, é fantasia então também, elas por elas. Né? Então o que a gente chama de existir? De onde vêm essas nossas crenças? De onde originou a crença nas fadas? De onde originou a crença no Papai Noel? Qual que é a consistência por trás disso? Porque se você achar que o Papai Noel é apenas o garoto propaganda da Coca-Cola, óbvio que não existe. Mas se você começar a estudar profundamente, seriamente, com respeito, com humildade, com reverência, as tradições que estão por trás dessas figuras que foram expressadas como mitos, através das alegorias todas, e você estudar os símbolos que estão por trás, você vai perceber que existem realidades, que aquilo está representando realidades espirituais muito consistentes e que sempre evocaram muito respeito de quem lidava com aquilo. Hoje em dia, banalizou, e claro que você vai falar para a criança que não existe, porque você também não acredita nisso, porque a representação atual de fato não reflete aquilo que de fato deveria ser. Mas será que não existe? Não existe a fada? Não existe uma consciência que pode vir se manifestar, inspirar o coração das pessoas para uma vez por ano, sabe? Acalentar o planeta inteiro e despertar a generosidade delas, para que elas tragam encanto, magia para as crianças, deem presente para crianças, lembrem também do nascimento do Cristo junto, o Natal, aquela coisa toda. E será que nada disso existe só porque não tem uma fonte no mundo material? Gente, o mundo material é reflexo do mundo imaterial. Se isso se sustenta aqui, é porque está se sustentando em algum canto. E você vem me falar que Papai Noel não existe? Que fada não existe? Que não é para eu acreditar em fada? Desculpa, eu não acredito em você. Beijo na alma, brilha sua luz, fala para tua criança que fada existe sim. Se não existe na sua religião, fala para ela vir para minha religião, que na minha religião fada existe, tá tudo certo aqui, tá bom? Ela tá amparada e ela não tá errada de acreditar e de gostar das fadinhas, tá bom? Deixa as fadinhas quietas, as fadinhas não estão fazendo mal para ninguém. A gente que tá fazendo mal para aquilo que as fadas visam proteger, cuidar e honrar, que é principalmente a natureza aqui.
né? Então eu acredito muito mais num ser, ainda que eu não veja ele, mas que protege, que cuida da natureza, do que de um ser que você pode ver na tua frente e que pode ver o milagre que é esse paraíso chamado natureza e mesmo assim vai lá e destrói. É esse cara que eu não vou acreditar, essa espécie que eu não vou acreditar. Eu vou desconfiar dessa. Não vem me falar mal das fadas pra cima de mim não, tá bom? Então, ó, que a sua criança interior, tá, possa recuperar essa magia e saber que a vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos físicos e do que a brutalidade da ignorância humana tem a presunção de falar que pode ou não pode existir. Quem somos nós para falar o que Deus pode ou não pode fazer? Gente, olha que maravilha isso que eu recebi aqui em casa. Para quem gosta desse tema e de tudo relacionado a ele, nada melhor do que esse mês para vocês. Eu recebi aqui, o lançamento está em pré-venda, o novo livro da Lady Miriam Black falando sobre as fadas celtas e suas histórias contadas... Opa, peraí que tá com luz aqui. Contadas por elas mesmas. A Lady Miriam Black, para quem não sabe, é uma sacerdotisa que ela herda através da família dela a tradição de sabedoria celta da Escócia. E ela vem contar pra gente aqui, nesse lançamento... Gente, tá lindo, a coisa mais linda. Olha esse livro. Ela vai falar de todas essas criaturas encantadas, de todas essas criaturas mágicas, esses seres espirituais, segundo a tradição de sabedoria herdada pela família dela. Gente, se vocês gostam desse universo, esse livro tem que estar na biblioteca de vocês. Deixa eu passar rapidinho aqui, só para fazer vontade, porque tá lindo, 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 lindo. Ó, todos esses seres espirituais, ela vai detalhando o que fazem, onde vivem, o que comem, tudo, tá tudo detalhado, leprechaun, tudo. Se vocês gostam desse universo, vocês conhecem? Os knockers ou fadas mineradoras, tudo aqui, ó. Tudo aqui. Todos esses seres detalhados. Olha que belezinha. Eu gosto muito dessa classe de seres. Eu respeito muito tudo que vem disso. E eu quero partilhar isso com vocês. Ó. E tem uma condição especial, ela fez um cupom pra gente aqui do canal, ó. Se você colocar o cupom Yuri, entra lá no site que eu vou deixar aqui embaixo. Se você colocar o cupom Yuri, tem surpresa especial pra vocês lá, tá bom? Tá em pré-venda, já tá com desconto, aproveita, tá super em conta o preço e o material tá maravilhoso. Parabéns a Lady Miriam pela divulgação desse trabalho e por fazer um trabalho tão lindo como esse. Não perca o seu. Agora tá faltando um desse aqui na sua biblioteca. Para quem gosta desse tema e quer se aprofundar ainda mais estudando a relação desses pequenos seres da natureza com a questão da nossa prosperidade, vai ter uma oportunidade imperdível, um workshop agora, nesse final de semana. As vagas já estão acabando. Esse workshop vai ser com a Paola Aniello, que trabalha há muito tempo com isso. E se você tiver interesse, comenta aqui embaixo. Deixa um alô aqui nos comentários que ela mesma vai vir falar com vocês. Ou ainda, entra lá no perfil do Instagram dela e manda uma mensagem falando que você tem interesse, que ela vai ver se tem vaga e vai reservar uma vaga para você. Mas vai logo que o evento já está aí, você corre o risco de ficar sem o seu lugar. Enquanto você assistia a este vídeo, você viu passar aqui na sua tela algumas imagens, algumas artes retratando esses seres espirituais ligados à natureza, esses seres feéricos. Essa coleção faz parte de um trabalho artístico meu. Estou disponibilizando essas artes em telas decorativas para quem quiser levar a presença desses seres da natureza, dessas fadas, desses seres elementais, enfim, para sua casa, para o seu espaço. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, entre em contato comigo. A gente manda para você um exemplar dessa arte também para você ter na sua casa, tá bom? Beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz. Como diria Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Receba um abraço, a lá ele, do tamanho do sol.